bem, nós vamos então, pessoal, dar sequência aí à nossa série de mensagens na família. O pastor Edgar falou muito bem sobre isso e a gente já orou também para as nossas famílias. E o tema de hoje é influência. É um tema bem atual, né? Acho que todo mundo aí tem ouvido bastante falar dessa palavra aí. O mundo corporativo está cheio dessa palavra, influência, impacto e tal. E aí, mas como é que a gente trabalha tudo isso com essa temática na nossa casa? Acho que esse é o grande desafio hoje aqui, ok? Então nós vamos dar uma olhada aí na nossa apresentação. Deixa eu ligar aqui primeiro, peraí. Vamos lá, influência, olha aí, um barquinho azul e vários amarelinhos atrás. Eu fui buscar então no dicionário para a gente entender um pouquinho e conceituar essa palavra, tá bom? Então, lá no dicionário diz que influência é a ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa, suscitando-lhe modificações. Ó, gravem essa palavra, hein? Modificações. E também é a capacidade para alterar o caráter, o desenvolvimento ou o comportamento de algo ou de alguém. Uau! Então, olha só, influência, pelo dicionário, está aí, né, conceituado de que pode suscitar modificações, alterar o comportamento, o caráter e o desenvolvimento de algo ou de alguém. Então, a gente já parte de um princípio aqui, que influência é algo muito relevante nas nossas relações, ok? Se tem o poder de modificar alguém, então é algo que a gente precisa ficar atento. Muito bom. Todo mundo aí, quando a gente vê essas fotos fofas aí, né, de filhos imitando os pais, é algo que nos remete a algo gostoso, né? A gente sente um certo orgulho, os pais aí gostam que os filhos imitem. Quem é a mãe que nunca viu aí a filha pegando o seu estojo de maquiagem, dando uma borradinha lá no batom, né? O pai que não viu, às vezes, o filho se lambuzando com a espuma de barbear, na frente do espelho, querendo fazer a barba. São influências positivas, né? Que a gente se alegra bastante. Agora, isso daqui aumenta também a nossa responsabilidade, porque da mesma forma que eles imitam as coisas positivas que nós fazemos, eles também podem imitar o comportamento negativo. Então, quem já não viu aí, tem até uma menininha famosa na internet aí, que elas têm uns videozinhos dela, super mandona, essa menina lá na internet. E aí você precisa ver, a mãe grava e ela é a cópia da mãe. Então, ela falando com o gato, com o cachorro, com o bichinho, tal, só dando ordens. Só dando ordens, entendeu? Já te falei para você fazer isso, por que você tal, não sei o quê. E aonde ela vê isso? Ela está replicando ali o modelo da sua mãe e tal. Muitas vezes crianças repetem atitudes dos pais, agressivas às vezes, né? Palavrões que são falados em casa, situações onde você se tornou insensível ali e o seu filho está observando tudo. Então, muitas vezes a gente estoura, né? A gente não está ali equilibrado no nosso ânimo, no nosso gênio, e as crianças vão reproduzindo tudo isso. Muito bem. Agora, essa imagem aí já nos reflete algo mais atual, né? Assim, que está aí no nosso dia a dia, são os influencers digitais, ok? Então, eles estão sempre aí mandando conteúdo para nós. Todo mundo deve seguir aí um canal do YouTube, um blog, um influenciador. Eles te ensinam a cozinhar, eles te ensinam a viajar, né? A administrar os seus recursos, questões profissionais. Então você tem aí influenciadores digitais em várias áreas, né? Eles estão sempre te enviando, produzindo conteúdo para que você absorva. Agora, a gente sabe que isso daí também está com os nossos filhos, principalmente os adolescentes.
eles têm uma descarga de influenciadores digitais que a gente, às vezes, não tem domínio de saber o conteúdo. A gente não dá conta de saber exatamente o que nossos filhos, muitas vezes, estão vendo. Quando são menores, a gente ainda tem um certo controle. Quando eles são adolescentes, aí você já começa a dar mais autonomia, não é? Mais liberdade, e aí precisa aumentar a responsabilidade deles também. Porque senão eles vão acessar alguns influenciadores aí que estão fazendo a cabeça da galera, gente. E vocês sabem aí o quanto isso tem complicado as relações familiares e a nossa própria formação com os nossos filhos. E até influência também entre casais. Por quê? Porque há uns anos atrás era mais fácil de você controlar o conteúdo que o seu filho tinha acesso. Então, você às vezes estava lá acompanhando o que ele estava assistindo na televisão, você desligava no horário que era para ele dormir, né? Quando ele saía de casa, ele não tinha acesso a nada, né, de tecnologia, né, um celular. Então, ele ficava limitado à influência de casa, à influência da escola, à influência da igreja. Então, você vê que são 3 grandes instituições que ajudaram a formar aí as nossas gerações por séculos. Mas agora entrou um 4º elemento, a internet. Então, as redes sociais também estão querendo formar os nossos jovens. E aí que está o grande perigo, porque a gente não tem controle sobre tudo isso em todo o tempo. Às vezes a gente consegue olhar, às vezes não dá. Ok, é por isso que Schopenhauer, que é um pensador alemão aí do século... Há 200 anos atrás, ele já falava sobre o impacto da influência, né? Nada é mais prejudicial ao pensamento próprio do que uma influência muito forte de pensamentos alheios. Então, a influência ela impacta muito forte naquilo que a gente pensa, como a gente se comporta, como a gente se relaciona. Dando uma olhada e pesquisando sobre esse tema aí, a influência basicamente ela está fincada em 3 pilares. Quais são esses pilares? Credibilidade, proximidade e inspiração. Então, se você for olhar aí todos esses coaches, esses caras aí que estão aí influenciando o conteúdo, pessoas, empresas, enfim, eles vão dizer que você precisa, para influenciar pessoas, você precisa ter credibilidade, porque ninguém vai te seguir se você não tem coerência, não fala a verdade, que não é confiável, né? Você precisa estar próximo daquilo, porque as pessoas precisam se identificar com você. Então, percebam, quanto mais você gosta de alguém, mais você acessa o conteúdo dele. Quanto mais você acessa o conteúdo daquele influenciador, mais você se identifica com ele e você acaba replicando coisas que ele ensina, né? Quanto mais você passa com um amigo, por exemplo, mais você pega o jeito dele. Não é assim? Então a proximidade, a intimidade, ela vai gerando mais influência. Às vezes você pega até o jeito de falar de alguém. Você pega o sotaque de alguém, porque você acha bonito, você admira aquela pessoa. Às vezes é alguém que você talvez nem conheça. Não, ele não é meu próximo, mas ele é um cara famoso. Mas se eu ficar toda hora consumindo o que ele posta, o que ele fala, o que ele faz, eu automaticamente acabo me identificando. Então é essa proximidade que vai me gerando influência. E para gerar essa influência precisa ter inspiração, ou seja, algo precisa tocar no teu coração. Algo precisa acionar aí os desejos e os afetos do teu coração. Porque você não vai se permitir ser influenciado por algo que não tem nada a ver com o seu pensamento, com a sua vida, com a sua forma de ver, ou com os desejos que você tem. Então, muitas vezes você está lá seguindo um cara famoso. E aquilo, ele te projeta para um desejo do teu coração que você sempre quis ter aquela vida. Então, você fica lá, por exemplo, seguindo alguém que viaja.
viaja pelo mundo, tal. Pô, é bacana, eu gosto desses programas também. Mas no fundo, eu também queria estar fazendo as viagens dele. Então isso me inspira, me toca. Isso mexe nas minhas emoções. Entendeu? Então esses 3 pilares aí, eles são muito fortes na questão de influência. Muito bem, já que a gente falou sobre coração, a gente precisa entender também que o nosso coração é enganoso, ok? E muitas vezes ele tem uma capa, uma casca, ele está meio fragmentado, meio deteriorado. E às vezes a gente acha e quer confiar nas nossas emoções. E elas nos traem, elas nos enganam. Quando a gente vai ver as intenções do nosso coração, muitas vezes a influência que nós temos com o outro, ou que nós deixamos ter do outro, ela está baseada em um coração muitas vezes manipulador e egoísta, porque, é claro, tem pessoas que são excelentes nisso, na manipulação. Então, você já viu aquela frase assim? Ele pensa que ele está no comando, mas na verdade ele faz tudo o que eu quero. Entendeu? Por quê? Porque eu sei o ponto fraco dele, eu sei o que ele gosta. Ele gosta de carinho, então eu vou dar um carinho para ele, para depois que ele faça o que eu quero. Entendeu? Ela gosta de conforto, tal. Então eu vou dar o conforto para ela, mas eu manipulo depois a situação. Então essa é uma influência egoísta. Eu estou pensando o quê? No meu desejo. Então eu uso as pessoas para o meu próprio interesse. A influência também pode ser movida pelo poder de conquista. Então eu quero estar sempre expandindo a minha influência. Então eu vou controlando as pessoas, eu vou ali administrando as situações. Eu faço isso na minha empresa, eu faço isso na minha família, eu faço isso com a minha sogra, eu faço isso com a minha cunhada, eu faço isso com o meu sobrinho. Então eu vou porque eu quero estar sempre ali controlando. E esse controlar, na verdade, esse comando que eu tenho ali sobre as relações das pessoas, é porque é um grande orgulho que está no meu coração. Porque eu não quero que ninguém sobressaia mais do que eu. Então eu preciso estar no comando, eu preciso estar no controle e eu preciso estar manipulando as relações. Então essa é uma influência maligna, que muitas vezes é sutil, está no nosso coração. Às vezes a gente não percebe, mas ela acaba enredando as nossas relações, e muitas vezes familiares. E a gente vai ver muito disso, gente, na nossa própria casa. Então a gente precisa estar muito atento, muito ligado, para que a gente não seja manipulado aí por esses desejos egoístas. Agora, a palavra de Deus, ela vai dizer que há muitos agentes influenciadores externos que vêm sobre nós. Então o salmista fala lá no Salmo 1, o que ele fala? Olha, tome cuidado com seus amigos. Se você ficar andando com eles, na roda dos pecadores, sentado com ele, né, se detendo ali no caminho dos pecadores, esses caras vão fazer a tua cabeça. Porque o ambiente, ele é muito sedutor, então ele acaba te influenciando, uma hora ou outra. Não, eu resisto. Não, eu vou lá naquele ambiente, mas eu não bebo com os caras. Não, os caras estão lá falando de sacanagem, tal, de pornografia, mas eu não, eu estou com a minha mente focada na adoração ao Senhor, então eu não me deixo influenciar por nada. As piadas são apimentadas, mas eu não dou risada, porque... Então, tomem muito cuidado. Agora, eu não estou aqui querendo dizer também que nós temos que viver numa bolha, gente. Sabe por quê? Porque viver numa bolha é impossível. Nós não estamos aqui para separar, para fugir, para se esconder. Então eu não posso ver isso, eu não posso acessar aquilo e criar um monte de regras para tentar buscar uma santidade ou algo assim, que é impossível. Então, como é que os bancos treinam os funcionários para identificar as notas falsas de dinheiro? Conhecendo a verdadeira. Então, eles fazem treinamentos e mais treinamentos para explicar como é que é o dinheiro verdadeiro. Quando você tem acesso a um falso, você logo identifica. Você fala, opa, esse não é igual àquele lá que eu aprendi. Então, é assim que funciona também no cristianismo. Como é que a gente cria casca
para lidar com esses agentes influenciadores externos do mal, se aprofundando na verdade. Quando a gente foca na verdade, foca na palavra, foca no evangelho, quando esses agentes influenciadores vêm, e eles virão, porque não tem como você escapar dessas influências, você sabe então reagir de forma correta. Pedro vai falar lá que o diabo também é um outro agente influenciador. Ele fala, tomem cuidado, ele é sorrateiro, ele anda ao seu redor querendo aí tragar, devorar, consumir. Então ele está aí, né? Vocês sabem como o diabo age, gente. A gente não pode menosprezar a atuação do inimigo. Claro que o diabo ele não está em todos os momentos, em todos os lugares. Tem muita gente colocando uma importância para o diabo que às vezes ele nem está na jogada. Entende? Não, foi o inimigo que mandou o cara para me fechar no trânsito, foi tal. Aí você começa a fazer toda uma estratégia assim que você fica em paranoia. Também não é assim. Mas a gente sabe como o inimigo age. Então quem está focado na palavra e no evangelho consegue identificar a influência maligna. São propostas muitas vezes, são pessoas colocadas ali em lugares... né? São palavras que você ouve que afaga o seu ego. Então, são situações que vão entrando assim, tudo muito bonito, porque o diabo não vem com essa mão vermelha aí, com essas garras, né? Ele vem enfeitado, ele vem cheiroso, entendeu? Ele vem com lacinho. É tudo lindo, gente. Por quê? Porque ele quer te influenciar. Agora, o apóstolo João, ele também vai falar que há uma outra grande influência aí sobre nós, que é o sistema de pensamento do mundo. Ele também quer nos manipular. Então ele fala, olha, tomem cuidado, porque o mundo, se você amar o mundo, você vai perder o amor de Deus, porque o amor ao mundo não está o amor de Deus, são coisas excludentes. Então ou você ama isso ou você ama aquilo. Então tomem muito cuidado. Agora percebam que o sistema do mundo ele vem muito colorido, gente. Ele vem cheio de glitter, ele vem assim, sabe, brilhando. São coisas lindas que são apresentadas para nós. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo isso vem numa embalagem muito bacana. Vem numa embalagem de igualdade, vem numa embalagem de justiça, vem numa embalagem de amor. Todo amor vem de Deus, entendeu? Vem numa embalagem assim linda. Se você não conhece o verdadeiro, você é totalmente influenciado pelo falso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, a Bíblia não fala só de agentes externos. A Bíblia fala também, Paulo principalmente fala, que a nossa carne, ela também quer nos influenciar. Para quê? Para que a gente sempre busque os desejos do nosso ego, o nosso coração. Então, a carne está sempre lutando contra o Espírito, que é a verdade, percebe? Contra o Espírito Santo de Deus, para que a gente seja influenciado a abrir mão, por exemplo, de ser sensível às pessoas, de ajudar o próximo, de trabalhar em coletivo e não individual, de pensar na igreja, pensar na família. Não, eu vou pensar no meu prazer. Eu vou pensar naquilo que me dá satisfação. Não, eu vou buscar isso porque esse é o meu sonho de vida. Então esses pronomes pessoais, assim, individuais, que a gente sempre fica colocando, não, esse é o meu projeto, e se você não estiver adequado a ele, eu vou te descartar. Este é o meu presente, esta é a minha viagem, sabe? Este é o meu desejo. Então tem que ser, tome muito cuidado com isso, porque é a ideia de que o ego está querendo sobrepor aí o Espírito de Deus na tua vida. Muito bem, queridos. Agora, quando a gente olha para Jesus, Jesus também falou sobre isso. Vocês conhecem esse texto de Atos 1:8 e talvez vocês não tenham pensado nele sobre questão de influência, mas é um texto fortíssimo para a gente falar sobre o tema. Por quê? Olha só o que o texto diz, olha. Vocês receberão poder, e poder
é influência. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, ele já desceu? Pergunta que eu estou fazendo. O Espírito Santo já desceu? Essa promessa já se cumpriu? Ok, muito bem. E serão, olha a consequência do Espírito Santo em nós, e serão minhas testemunhas em toda parte. Então, esse texto aqui fala muito sobre influência. Primeiro, a influência de Deus sobre nós, porque o Espírito Santo dele quer habitar em nós, no seu corpo místico, na sua igreja. Então os crentes, os fiéis, aqueles que se entregam a Deus, que são regenerados, que são justificados, que passam por esse processo de conversão, que entregam sua vida ao Senhor. Não sou eu mais que domino, mas é o Senhor que domina sobre mim, e eu estou muito bem com isso, porque agora eu tenho um Senhor amoroso, justo, fiel e verdadeiro para tomar as decisões e as rédeas da minha vida. Então essa entrega, ela é voluntária e ela é gerada pela graça do Evangelho que nos alcança. Então, quando nós somos impactados por essa verdade, nós nos entregamos a Deus, e aí o Espírito Santo de Deus habita poderosamente nos crentes. Como? Influenciando com o seu poder. Nós vamos ver vários outros textos lá que o Espírito Santo de Deus está convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo, ensinando, lembrando todas as Escrituras e aquilo que Cristo nos ensinou, fazendo agregar o seu povo, sendo um agente poderoso da unidade da igreja. Tudo isso é o Espírito Santo, é poder de influência. E eu tenho certeza aqui que a grande maioria desse pessoal aqui, desse público, talvez até dos que estão assistindo a gente pela internet, já tem esse poder do Espírito Santo de Deus na tua vida, esse selo dessa relação com o Pai. Agora, tudo isso tem que gerar uma consequência. E a consequência é que a gente testemunhe desta verdade que agora nós temos com os outros. Isso é o quê? Você foi influenciado pelo Espírito Santo de Deus e agora você precisa influenciar as pessoas com este poder que te alcançou. Isso é ser testemunhas em toda parte. Ok? Então esse texto ele é muito propício para o nosso tema. Agora, a grande pergunta é essa. Como é que eu aplico tudo isso em minha família? Aí é que é a questão. Agora nós vamos pensar um pouquinho juntos, entender um pouquinho aí algumas aplicações, como é que a gente coloca tudo isso na prática na nossa família. Muito bem, o texto que eu escolhi é Tito capítulo 2. Por favor, vamos abrir, quem tiver aí a sua Bíblia, o seu aplicativo. Tito capítulo 2. Eu acho até que o pastor Edgar citou esse texto na semana passada, pastor. Foi esse, não? Ou foi Timóteo? Foi Tito, né? Muito bem. Tito capítulo 2 começa assim, olha. Mas quanto a você, Paulo escrevendo para Tito, né? Que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Olha aí. Os homens mais velhos, agora ele vai falar para alguns públicos específicos, que nós vamos conseguir aplicar isso à nossa grande família, tá? Os homens mais velhos, Tito, devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito. Olha a credibilidade aí, ó. Pilar da influência, hein? Dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Uau! Olha aí. Versículo 3. Semelhantemente às mulheres mais velhas, está falando com o público maduro, tá, gente? Devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras,
nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens, olha a influência aí. Instruir as mulheres mais jovens a amar os maridos e filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar, cuidar do seu lar, a fazer o bem e a ser submissas ao seu marido. Assim, olha o resultado dessa vida: não envergonharão a palavra de Deus. Uau! Da mesma forma, incentive os homens mais jovens, a galera, a viver com sabedoria. Você mesmo, Tito, deve ser exemplo da prática de boas obras aos jovens. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados. E nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Gente, esse texto, nós vamos dar sequência daqui a pouco nele, mas esse texto ele nos dá várias dicas, várias orientações, várias informações para como nós devemos aplicar aí essa questão de influência nas nossas relações. Aí ele começa com esse público aí mais velho, olha só. O que ele fala para os mais velhos? Vocês precisam influenciar as pessoas, mas antes, vocês precisam ter um autocontrole. Porque, gente, vamos pensar aqui, né? Um homem maduro, um senhor, não é mais menino. Ele não está mais com a testosterona lá na altura. Ele pode ali se controlar, não ser mais tão impulsivo, tão violento, tão agressivo, querer comprar todas as brigas, chegar em todas as discussões. Não. A vida já ensinou que agora é um passo de cada vez. Calma. Então, o autocontrole para os homens maduros é importantíssimo. Olha só, a nossa família, ela está nos observando, gente. Eu vou me incluir nesse grupo aqui já, tá? A barba já está branca. Estou chegando aos 50 em outubro. Caramba, hein? Então, já estou nos homens mais velhos. Pessoal, a gente tem agora homens maduros aí, gente. A gente tem que entender, o autocontrole, ele fala muito por si só. As nossas esposas, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos vizinhos, o pessoal do trabalho, todo mundo está nos observando, gente. Então essa pessoa impulsiva, essa pessoa que sai brigando no trânsito, essa pessoa que sai respondendo a toda hora, comprando todas as brigas, não cabe mais para um homem maduro, gente. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de menino que ainda não aprendeu a viver, gente. Entende? Os nossos filhos estão nos observando. Vamos tomar muito cuidado como a gente está influenciando as pessoas, vivendo de uma forma sábia. Sabedoria é importantíssimo para a gente influenciar de forma positiva as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes, numa discussão, qual é o mais sábio? É aquele que vai brigar e ganhar todas as discussões? Será que é esse que é o sábio? Ou será que é aquele que sabe aguardar a hora certa, de se posicionar de uma forma equilibrada, no momento adequado, sabe? Não, eu preciso disciplinar o meu filho agora porque ele fez algo sério e tal. E aí você vai com toda aquela força, com todo aquele ânimo, com toda aquela energia e passa da conta muitas vezes. Então, a sabedoria, ela nos ensina
a saber o lugar certo, a hora certa, a forma correta, o que dizer e como se relacionar com as pessoas. Isso é muito importante. Agora, o homem maduro, ele precisa ter uma fé sólida, gente. Sabe aquele negócio de fé inconstante? Ai, não, olha, o meu marido está super bem agora com Deus, está indo na igreja, puxa, estou feliz da vida. Aí passa 2 meses, acontece alguma coisa, é uma notícia ruim, é o carro que bate, é não sei o quê. Aí a fé do cara vai... Não dá, gente. Se nós queremos ser influenciadores da nossa casa, nós temos que ter constância espiritual. Isso é algo valorizado demais nas Escrituras, gente. Nós não podemos ser esses inconstantes, essa fé dobre, como diz Tiago, sabe? Levada por qualquer vento, pelas ondas do mar. Não. A nossa casa precisa de ter segurança na nossa vida, na nossa atitude. Os homens aí maduros, e eu espero que os homens que estão no acampamento depois assistam essa mensagem aí pelo YouTube, nós vamos incentivá-los, né, pastor? Mas com certeza eles também estão tendo um bom conteúdo lá. É importantíssimo que a nossa influência seja baseada na nossa fé. Porque se nós não tivermos uma fé sólida no nosso relacionamento com Deus e com o próximo, na nossa relação com Deus e com a igreja, nós não vamos ser bons influenciadores. Então a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos mais próximos, eles estão querendo ver em você alguém que tem intimidade com Deus, que tem relacionamento com Deus, que não fica brincando de ser cristão, que está com uma fé vibrante, não importa as circunstâncias, não importa o que está acontecendo lá fora, a minha conexão com Deus não será rompida. E isso tudo vai gerar o quê? Abundância em amor e paciência, gente. Amor, ser sensível nas relações, valorizar o outro, priorizar o próximo. Quantas vezes os homens maduros têm que saber disso? Quantas vezes nós não fazemos sacrifícios pela nossa casa, pela nossa família? É uma forma de influenciar positivamente. Eu tenho certeza aqui que todo homem que está aí nesse padrão cristão e que ama a sua casa, ama a sua família, vai ser o primeiro a entrar numa situação de risco para proteger os seus. Nós somos criados assim desde criança, para sermos os protetores. Claro que nem sempre a gente dá conta, porque tem situações que a gente realmente não consegue proteger. Percebe? Tem situações que sempre tem um mais forte que nós, né? O meu pai sempre falava isso: toma cuidado nas brigas que você entra na escola. Você está batendo num hoje, sempre você vai encontrar um mais forte que você. E isso é verdade. Agora, gente, nós estamos sempre tomando esse cuidado, essa proteção, esse amor e essa paciência. E a paciência tem que ser fantástica. Por quê? Porque não faltam situações para nos tirar do juízo. Todos nós aqui temos situações que nos tiram do equilíbrio. E aí então essa fé sólida e essa influência do evangelho é que nos leva ao amor abundante. Agora, o outro grupo são as mulheres maduras, gente. As mulheres maduras. Elas precisam ter um viver digno. Por quê? Porque todas as mulheres mais jovens estão olhando para elas. Deixa eu ver como é que a minha avó fez, como é que a minha mãe fez, como é que a minha tia fez, como é que essa senhora aqui da igreja faz. Eu preciso aprender a cuidar dos meus filhos, eu preciso aprender a cuidar da minha família, eu preciso aprender a ser uma boa profissional, eu vou aprender lá com a gerente da área. Alguém chegou na minha frente e eu tenho que ter essas referências, eu tenho que ter esses modelos. Esses modelos não podem ser perdidos. Então, mulheres maduras, diz Paulo para Tito,
vivam de uma forma digna, ensinem o bem, não sejam caluniadoras, não fiquem gastando sua energia, falando mal dos outros, fazendo comparações, fazendo fofocas, criando intrigas. Não, ele fala, não sejam isso, mas ensinem o bem às mais jovens. E estas mais jovens precisam aprender com as mais velhas a amar a sua família. Gente, quantas meninas hoje estão sendo educadas apenas, não tem nada de errado nisso, mas apenas para crescerem profissionalmente. Filha, você tem que estudar e ser independente de homem nenhum. Não é isso que a mulherada fala hoje? É isso. Não dependa, porque você viu aí, ó, a tranqueira do seu pai. Olha aí o que ele fez comigo, me deixou na mão, me deixou aqui com 2 filhos. Olha aí, olha. Então não seja capacho de homem nenhum. Estude, ganhe dinheiro, seja independente e faça eles comer na tua mão. Mas vocês nunca ouviram isso, gente? Eu já ouvi esse discurso. A gente tem que tomar cuidado com isso, pessoal. Não tem nada de errado na menina estudar, ter uma grande profissão, ser uma mulher maravilhosa no mercado de trabalho. Mas isso não pode ser às custas de deixar sua família. Não pode ser às custas de abandonar o seu marido, os seus filhos. Não pode, se isso estiver rompendo com o principal, porque a família, gente, é o principal. Sabe para que você trabalha? Para sustentar sua família. Sabe para que você quer ter uma grande profissão? Para você dar uma estrutura para sua casa. Tudo é com o foco de atender os seus. Então não faz sentido você ter uma grande profissão, dinheiro e tal, e ficar sozinha. E romper e às custas disso acabar com o seu casamento. Ou seus filhos serem criados por outros. Entendeu? Recebendo um monte de influências aí que você não sabe o que está acontecendo. Não, mas eu deixo o meu filho aqui, de manhã no inglês, à tarde é na escola, à noite é música, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem, gente, isso é muito bom. Mas ele precisa de relacionamento com a mãe e com o pai. Ele precisa de um ambiente familiar que seja um modelo para ele, um porto seguro. Porque esse mundo realmente é hostil. E a nossa casa, segundo as Escrituras, precisa ser esse lugar de acolhimento. E para isso precisa ser gerado relacionamento. Mulheres mais jovens, aprendam com as mais velhas a amarem a sua família em pureza, em santidade, sabe? Um coração puro, com sabedoria, com cuidado e com respeito, né? Vocês viram lá o texto, quando ele fala, sejam submissas aos seus maridos. Essa é uma palavra que até arrepia quando as mulheres ouvem. Submissão, arrepia. Gente, não tem nada de errado com essa palavra, porque essa palavra é um ensinamento bíblico a todos os cristãos. Se você for olhar lá Efésios capítulo 5, a gente não vai ler esse texto hoje, mas você vai ler lá que todos os cristãos são chamados para submissão. Todos. Depois vocês olhem lá. E aí depois ele vai destrinchando. Os homens, eles também têm que ser submissos. Primeiro a Deus, à sua fé e ao amor à sua esposa e ao cuidado com os seus filhos. Você tem que ser submisso. Não é uma liderança qualquer, autoritária. Não, é uma liderança servil. Então você tem que ser submisso ao plano de Deus para a sua liderança. Essa é a submissão do homem. Então, quando Paulo fala, ensinem as mulheres a respeitarem seus maridos, gente, isso é fundamental. Qual é a relação que se sustenta sem respeito? Nenhuma. Mas nem de amizade, nem de colega, de trabalho. Você tem que ter respeito pelas pessoas. Então tudo isso é ensinado. E depois ele se volta para os jovens e ele fala assim, olha, Tito,
Tem uma galera aí que está chegando agora. Geralmente é a galera que acha que já sabe tudo. Essa galera, ela acabou de sair das fraldas. É verdade, gente. Quando eu era jovem, eu também me achava. Eu vou ser sincero. Eu tinha 18, 20 anos, eu queria entrar em todos os debates achando que eu já sabia todos os assuntos. Era impressionante a minha falta de sabedoria. Agora, os jovens vão crescendo e vão amadurecendo e eles precisam de referências. Então Paulo fala para Tito o seguinte: Tito, você precisa ser a referência para esses jovens aí. Eles precisam ver em você que há um modelo aí. Então ele fala, olha, eles precisam ver em você a prática de boas obras. Sim, porque os jovens eles têm muita energia muitas vezes para ficar até às 5 da manhã no show que gosta. Aí fica. Não, vai, o pai tá vindo aí, tal, não sei o quê, uma banda, não sei da onde. O cara vai pra fila 7 da manhã, entendeu? Aí é o show, aí fica até às 5 da madrugada, chega em casa sem dormir e tal. Uma energia danada. Agora, fala pra lavar a louça. Fala pra arrumar a cama. O quarto. Fala pra levar o lixo. Pra lavar o quintal. Eu conheço, eu tenho 2. Então, gente, a gente precisa práticas de boas obras. E um voluntariado aqui. Às vezes eu fico com vergonha, a gente vai fazer uma ação voluntária, vem senhor ajudar. Às vezes precisa carregar coisa. Eu falo mesmo, meu Deus, mas eu não posso dar isso para esse senhor carregar. Mas cadê os jovens dessa igreja que deveriam estar aqui me ajudando? Entendeu? Eu sei que é um contexto difícil, porque é a hora que você está estudando, é a hora que você está... Eu sei, é uma correria. Você tem que realmente fazer um investimento aí na sua carreira, na sua vida. Mas, gente, vamos ser equilibrados, vivendo com integridade. Sabe por quê? Porque o jovem é especialista em ser fragmentado. Ele cria uma casca, uma capa, ele bota uma máscara para cada ambiente que ele vai. Então ele está conversando com os amigos lá, então, mano, aquela parada, tal, não sei o que, aquela gíria danada, tal, não sei o que. Aí ele vai conversar em casa, não, então, pai, porque na verdade, não, se o senhor quiser, eu vou lá, tal. Eu falei, mas eles eram o mesmo rapaz que estava conversando. Eu falei, será que é o mesmo? É assim, mas não tem nada de errado, você está se adaptando ao ambiente. Mas, gente, isso não pode mexer com o seu caráter. Isso não pode mexer com a sua essência. Integridade fala sobre isso, você tem que ser íntegro, único, em todos os ambientes, a sua essência tem que ser a mesma. Seriedade em verdade. Você pode ser jovem, gente, mas você não precisa ser moleque, menino. Você pode ser sério nas suas decisões, você pode ser ponderado, você pode ser equilibrado, você pode pedir conselhos, sabe? Isso é sabedoria. Não faça lá como Roboão, né? Que em vez de buscar os conselhos dos conselheiros do seu pai, foi conversar com os seus amigos, tomou as decisões erradas e acabou com o reino de Israel. Foi quebrado. Muito bem. Então, diante de tudo isso, você pode estar com essa expressão aí na sua cabeça. Gente, eu não consigo. Porque o padrão cristão é muito elevado, gente. É verdade. Ser equilibrado, ser sábio, ser... paciente, abundante em amor, meu Deus, uma fé sólida, uma vida digna, que ninguém vai te repreender e tal, não sei o que. Você fala, caramba, eu não consigo chegar nesse ponto aí. É muito para mim. É verdade. Todos nós precisamos chegar nesse ponto aí. É muito para nós mesmo. Agora, o texto continua, rapidamente. Versículo 10. Assim, depois de terem feito isso, tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. O que é tornar atraente? Influência. As pessoas vão olhar para essas vidas transformadas e vão querer este evangelho, vão ser influenciadas pela palavra. Pois a graça de Deus foi revelada. Aqui está o segredo, gente. Não é na tua força, não é na minha, não é na tua habilidade, é a graça de Deus que foi manifestada a todos os crentes. Foi revelada e a todos traz
salvação. Versículo 12, somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Enquanto aguardamos, o que a gente aguarda? Esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de toda influência maligna, para nos libertar de todo o poder das trevas, para nos libertar de todo o impacto do pecado, para nos libertar de todo o pecado e nos purificar e fazer de nós o seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Olha aqui a finalidade do Evangelho. Olha aí que o propósito, olha o resultado de tudo isso, dessa entrega a Deus, dessa graça tomar conta das nossas vidas. Vivermos uma vida agora dedicada às boas obras como povo santo e escolhido de Deus. Gente, lembra daqueles 3 pilares? Credibilidade, proximidade, inspiração. Quem é que cumpre todos esses pilares com perfeição? Somente Ele. Olhem para as histórias de Jesus. Olhem para a essência de Cristo. Olhem para o tempo que Ele esteve aqui entre nós. Olhe para as parábolas. Olhe para os momentos que Ele parava tudo para atender a alguém, um necessitado, que Ele mudava o rumo da sua viagem para ir lá conversar com uma mulher, ressignificar a sua vida, que Ele mudava a sua agenda para ir lá em Gadara, libertar um homem que estava preso há anos na vergonha, na exclusão, na solidão. Gente, Jesus tem credibilidade, porque tudo que Ele fez, falou e viveu, foi confiando no Pai e numa verdade absoluta. Não há subjetividade no cristianismo. Há uma verdade absoluta que nós acreditamos. Será que tem alguém com mais exemplo de proximidade do que Jesus? De comer com seus discípulos, de viver com seus discípulos, de permitir abrir a sua vida para os outros. E de quando Ele partiu, Ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou continuar nessa relação de intimidade, de proximidade, eu vou pedir ao Pai que Ele envie o Espírito, e Ele estará com vocês todos os dias, e eu também. Essa proximidade, é por isso que nós somos altamente influenciados por Cristo, porque Ele nos inspira, Ele toca na essência, no nosso coração, nos nossos desejos mais profundos do ser. Os desejos mais profundos da humanidade é ter um sentido na vida, é ter um propósito, é saber de onde veio, é saber para onde vai. Essas são as grandes questões da vida, e em Jesus nós encontramos a solução, a completude, a resolução de todas essas questões. Ele sim é o nosso grande agente influenciador, para nós influenciarmos a nossa casa e a nossa família com um estilo de vida que agrada a Deus. Amém? Vamos orar? Os músicos podem chegar. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra, que tanto nos ensina, revela e mostra cada vez mais o Teu caráter. Lendo a Tua palavra, Senhor, e entendendo o Teu Evangelho, nós somos cada vez mais chamados a sermos parecidos com o Teu Filho. Esta é a grande influência que nós temos hoje. O grande objetivo nosso
é que a gente se pareça cada vez mais com Cristo. Que o Senhor seja o nosso agente influenciador. Deus, eu quero pedir que o Senhor toque em nossas casas, em nossas famílias. Que o Senhor visite, Pai, cada lar aqui, Senhor. Nós não sabemos, Deus, o quanto o nosso pecado tem destruído as nossas relações. Oh, Senhor, que a Tua graça nos alcance. E que o Senhor nos ajude, Pai, a não permitir que o nosso coração seja manipulador, controlador, conquistador. E vá usando as pessoas à sua volta apenas para um projeto pessoal de poder. Deus, nós estamos aqui para cumprir o Teu projeto, a Tua missão. E a Tua missão, Senhor, é que a gente impacte as pessoas ao nosso lado com um amor genuíno, com uma fé verdadeira, com um testemunho poderoso. Em nome de Jesus, sara as nossas casas, Pai. Nossos lares, Senhor. Nossas famílias, nossos relacionamentos, Pai. Pais e filhos, Senhor, que talvez nem estão se conversando mais, se falando mais. Deus, maridos e esposas, brigados, numa disputa de poder, de território. Quem manda mais? Quem ganha mais? Quem apita por último? Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Oh Deus, nos ajuda, Pai, nos ajuda a parecer com o Teu Filho, em nome de Jesus.